Este filme é um retrato afetivo e agradecido de um músico-poeta que conta essa história apenas do ponto de vista do seu sentir. E seguindo a intuição e o caminho das águas, eu procurava um lugar para chamar de minha casa. Um lugar que eu me sentisse calmo, um lugar que eu me sentisse seguro. E foi assim que eu cheguei no alto da montanha, seguindo as emoções e o sentimento. E logo ali eu encontrei o novo, a oportunidade e a mudança. Muita gente acredita na sorte. Eu prefiro acreditar numa força maior, uma inteligência que sabe o que você precisa em determinado momento da sua vida. Foi assim que eu cheguei em Nazaré, com o coração aberto, e talvez por isso encontrei tantas pessoas com o coração aberto a mim. Gente de coração simples, de olhar sincero. Pessoas que no momento de grande medo, incerteza, insegurança, foram a minha família e meus amigos mais próximos. Pessoas que cuidaram de mim no momento de maior desafio da humanidade moderna. Aqui o dinheiro nunca foi maior do que as relações de amizade, de cuidado e de carinho. Aqui eu nunca me senti um de fora. Aqui eu me senti sempre dentro. Dentro das relações, dentro da natureza, dentro de tudo que faz sentido para mim. Retribuir um pouco do que eu recebi seria conhecer a cultura de Nazaré, saber onde nasceu a terra de gentis. Caminhando por essas matas e essas estradas, me peguei pensando como será que tinha nascido a cultura de Nazaré. Por definição, cultura é tudo aquilo que um povo produz. Sua comida, sua música, sua dança, sua arte, suas crenças, tudo isso nasce muito tempo atrás. E aqui tudo começou na praça, onde todo mundo se encontrou, onde uma cidade nasceu, onde a cultura brotou, juntando a espiritualidade dos nossos ancestrais com o misticismo dos causos de quem chega e vai. Depois que eu me aposentei da Polícia Militar, eu vim aqui, fechei nesse canto aqui, e aqui eu procuro fazer pesquisa sobre a história de Nazaré. Como eu já lhe falei, Nazaré é uma cidade bastante antiga, né? Temos 345 anos de existência, né? 1676, são 3 séculos e meio, é uma época bastante grande, né? E que Nazaré deve perpetuar, deve manter sua história. Eu estou escrevendo esse livro, né? Já pretendo imprimir, pretendo terminar, já há 10 anos que eu estou escrevendo, então pretendo terminá-lo em breve. Eu sou nazariano, nascido aqui em 1942, filho de Joaquim Teresa do Carmo, que é aquilo que eu escrevi, que foi um dos últimos tropeiros, boiadeiro, leiteiro de Nazaré. Já é falecido, né? E de Geralda Pinheiro do Carmo, minha mãe. Meus avós, Francisco Pinheiro e Escolástica Pinheiro. Francisco Pinheiro foi o prefeito aqui de Nazaré. Além da nossa antiguidade, nós temos também um aspecto que é a religiosidade. Nazaré nasceu sob a inspiração da Igreja da Católica e de Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa atual padroeira, né? Foi logo depois, 1684, que já tivemos um padre aqui cuidando da nossa igreja. Para se proteger dos índios, das feras e tudo mais, que na época era Mata Atlântica fechada aqui, então foi lançado o pátio, o que está muito bonito hoje, o pátio inaugurado, reformulado, e nesse pátio então foi erguida a primeira capela de Nossa Senhora de Nazaré. Então Nazaré nasceu sob o símbolo da religiosidade. Daí então o que você perguntou e você talvez esteja interessado, que é a nossa acolhida do pessoal, né? O pessoal aqui era muito religioso, era e ainda é, né? Nós temos as nossas festas religiosas muito
famosas, né, que nós nos orgulhamos dela. Foram muitas e muitas festas aqui que se celebrava naquela época, né? O Divino, essa festa do Divino, nessa história toda, o senhor consegue me localizar quando ela começa a acontecer? Foi logo com os fundadores mesmo, né? Eles vieram logo depois, então, que nós começamos a computar. O festeiro anda em cortejo pelas ruas, carregando a coroa do Império do Divino num ato inteiramente místico. Uma multidão segue em sua companhia. Mas era incipiente, pequena, foi crescendo e a fama foi crescendo que nós tínhamos romeiros de longe, de outros municípios de Minas Gerais que vinham aqui. A mistura do ato religioso com as crenças populares atrai grupos folclóricos de todo o nordeste do estado e de cidades mineiras limítrofes da região. As imagens dos santos católicos caminham ao lado dos dançarinos de Moçambique e da Congada. Danças trazidas da África pelos escravos negros e adaptadas ao meio rural brasileiro com modificações criadas no correr dos anos. Os instrumentos de percussão originais do continente africano se misturam com a corda dos violões, violas e cavaquinhos, enquanto o som da sanfona trazida pelo imigrante italiano amplia a alegria. A coreografia primitiva, os trajes de composições originais e cores berrantes alegram os assistentes e extasiam gente de todas as idades. Por causa de uma peculiaridade. Era uma festa de 9 dias, uma novena, e no final, nos dias da festa propriamente dita, então era distribuída alimentação a todos os devotos, romeiros, e essa alimentação era a que nós temos aqui hoje, em que nós chamamos que é a carne de vaca com batata, arroz, que é o que chamava muita atenção, né? Era o afogadão, como se chama. A carne em grandes tachos de ferro, que era cozida. Naquele tempo nós não tínhamos como acondicionar a carne, né? Então era distribuída a alimentação gratuitamente a todos os romeiros. E isso atraía muitos romeiros daqui, né? Toda a carne dos animais abatidos é distribuída em diversas panelas, sob o olhar atento de muitas cozinheiras e transformada num prato rústico, ao qual dão o nome de cozidão. Esse cozidão é o alimento comum, misturado com arroz e farinha de milho. Arroz preparado em grandes tachos de cobre e a farinha recolhida entre os doadores. Ninguém fica sem comer. A comida é bastante para todos, inclusive para ser guardada num saquinho plástico, garantindo algum alimento para os dias futuros. Uma boa colher, cheia até onde cabe, é algo esperado o ano todo. E a população pobre das redondezas, não desprezando a devoção, trata de alimentar-se festivamente. É a confraternização total da religião com a barriga do homem. Juntamente com o afogadão, e então criou-se também a paçoca de amendoim. Era torrado o amendoim, cultivado aqui. Hoje em dia é comprado fora porque não se produz mais amendoim aqui. E dava então o café com amendoim, com a paçoca, pela manhã, nas alvoradas. 9 dias de alvoradas e de procissão à noite. Mas pela manhã, logo bem cedo, pela manhã, tinha a procissão do Divino. E aí, então, na casa paroquial, era servido o café com a paçoca. Uma paçoca de amendoim que alimentava bem o pessoal, né?
quarto dia da festa, barriga cheia e fé renovada, a população de Nazaré novamente se irmana aos visitantes, aqueles que vieram a pé, a cavalo ou de ônibus, para rezar, comer e alegrar-se. E todos seguem em procissão. Tudo isso em nome do Divino Espírito Santo. A hospitalidade, né? Há uma característica aqui nossa também, que eu estava dizendo, que os nazarenos não tinham muita atividade na cidade, mas eram todos proprietários rurais, cada um tinha a sua chacrazinha, seu sítiozinho, e com ele fazia a sua agricultura familiar, plantava o que consumia, o arroz, o feijão, a batata, tudo mais. Na época das festas, das inúmeras festas, e principalmente da festa do Divino, eles vinham para a cidade. E cada um desses sitiantes tinha uma casa na cidade. Então, aqui era um exemplo. O Gonçalinho vinha do Cuiabá com a esposa, com a mãe, e ficava nessa casa aqui. E nessa casa, na cidade, então, tinha o que nós chamávamos a Casa da Festa. Era nesse jardim uma casa muito grande, que acolhia, onde era feita a alimentação, e acolhia os romeiros, né? Não tinha hospedagem própria, mas cada um com as suas casas aqui hospedava os romeiros. A cidade enchia de caminhões de fora, dormiam nos caminhões até o último dia. E essa foi a nossa hospitalidade, e daí talvez a gente tenha esse condão de receber bem os que vêm de fora atualmente aqui para Nazaré. Infelizmente a modernidade acaba com as festas, né? E só sobraram quase que duas, a festa do Divino e a festa da Padroeira. Nazaré tem na sua história a cultura do acolhimento. Como todo povo passa por desafios e renovações, se utiliza do trabalho, da força e da sua fé para se reinventar e seguir adiante. Muitas pessoas como eu vieram em busca de um alimento espiritual, um alimento material, uma vida diferente, focada no contato com a natureza e no respeito às relações humanas. Fui conhecer essas pessoas que, como eu, receberam acolhimento e hoje fazem parte da cultura nazariana. Sou gota, sou mar, sou raso e profundo, sou parte de tudo, estou em todo lugar, sou calmo na beira. Olha, para nós aqui, todos, né, são bem-vindos. Então, os nazarianos daqui e o pessoal de fora, né, o que a gente pode fazer, dar o melhor para eles, né. Então, pra gente é um prazer. Você faz quanto tempo que você trabalha com as frutas, o hortifruti, Cláudio? Aqui? É. Já tá com 21 anos, aqui em Nazaré Paulista. Você é natural daqui de Nazaré? Não, Da eu onde? sou de Bragança Paulista. E você está aqui desde... Você já chegou e já abriu? Já, 21 anos. Ah, Estou tá. aqui. Então me conta como você foi recebida aqui em Nazaré. Então, a chegada de eu aqui e a minha família, então a gente já trabalhava com meu pai, né? Eu sempre fui feirante. Então, através do meu pai, que eu trabalhava aqui, daí que eu vim parar aqui, na Quitanda. Conhecimento do meu pai, então eu vim aqui, na Quitanda. E hoje estou aqui e estou muito feliz. O que você acha qual que você acha que é a maior característica do nazariano, assim, de você que veio de outro lugar que nem eu? O que você acha que é a coisa que tem... O que você mais gosta daqui de Nazaré? Olha, eu gosto é do povo de Nazaré Paulista, porque são eles que me acolheram, né? Então, eu agradeço de coração por todos. Eu me chamo Luciana Prado, eu nasci em Atibaia, porém a minha família toda é aqui de Nazaré Paulista. Então, eu frequento Nazaré desde a minha infância, passava todas as minhas férias aqui. Meu avô, logo que entrava as férias, buscava a gente no colégio no primeiro dia. Então, eu tenho um carinho desde a infância por Nazaré. Quando eu tinha 18 anos, eu estava para entrar na faculdade e eu tinha um desejo muito grande de abrir um comércio.
que era uma loja de roupa. E com 19 anos eu abri essa loja de roupa aqui em Nazaré. Isso no ano de 99, faz 22 anos que eu sou muito bem realizada na cidade, como eu já disse. Porém, quando eu cheguei em 99 aqui com um comércio, moça ainda muito jovem, inexperiente, eu fui muito bem acolhida pelas pessoas. Em geral, eu fui acolhida pelos comerciantes, eu fui acolhida pelas pessoas que moram nos sítios, e então eu me senti como se eu estivesse em casa, abraçada. E isso me motivou a ficar. E os anos foi passando, e a minha história foi acontecendo dentro da cidade, e a amizade, coisas que a gente de repente não tem fora daqui, o acolhimento das pessoas no momento de dificuldade, no momento de que você se sente sozinha muitas vezes porque você vem de uma outra cidade, né? Aí você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Né? E no caso aqui em Nazaré eu não senti isso. Porque você anda na rua e as pessoas te acolhem de uma forma que em outra cidade você passa desapercebido. Então foi um dos motivos que eu me apaixonei pela cidade, pelo povo. Tive o meu primeiro filho aqui, foi criado na escola aqui. E eles hoje, eu tenho 3 filhos que amam a cidade de Nazaré Paulista. Então a minha história aqui no início foi muito difícil, né? Por conta que eu era inexperiente, mas eu fui crescendo, fui formando amigos, formei família e hoje eu sou muito bem estabelecida, muito feliz com a minha profissão aqui, muito feliz com os meus clientes, com os amigos que eu formei, com a família que eu tenho dentro de Nazaré Paulista. Toda vocação, ela nasce da vida, da história de vida das pessoas, né? É na minha história de vida que se manifesta aquela busca, a angústia interior que faz todo ser humano ir buscar o seu lugar. A minha angústia me levou a olhar esse desejo de cuidar, literalmente essa palavra. Quando bem pequeno eu tomei a decisão pela vida sacerdotal, eu tomei a decisão pensando exatamente nisso, né? De que o meu chamado era cuidar das pessoas, que o meu chamado era dar um pouco aos outros, um pouco daquilo que não tive, né? Na minha história de machucaduras, da minha história familiar, de uma história ferida, nesta realidade, o meu chamado me fez dar um passo além, não parar na minha história de feridas. Sou filho de pais separados e toda ferida de uma adolescente, de uma criança, de todo sentimento de abandono me fez, em Deus, mudar o foco. Não reproduzir abandono, não reproduzir dor, mas tomar a decisão de levar para os outros a orientação que eu não tive, o cuidado que eu não tive, a oferta que eu não tive, né? O cuidado que eu não tive. Então, o meu caminho, de fato, né? A minha busca e o meu caminho começam quando eu moro em Franco da Rocha, quando eu morei em Franco da Rocha, lá onde eu vivi a minha vida dentro da minha paróquia de Cristo Ressuscitado, ajudando na pastoral dos Coroinhas e depois ajudando dentro do grupo de oração. E ali eu me vi necessitado de permanecer nesse lugar, não ir embora mais, né? A pastoral era assim, terminava e ia para casa, mas eu me vi com o desejo de continuar nesse âmbito religioso. Então, dali da minha paróquia de Cristo Ressuscitado em Franco da Rocha, eu fui enviado ao seminário. Fiquei 1 ano na Vila Rosina, vivendo um ano chamado propedêutico, que é o ano de preparação para o seminário maior, que foi na cidade de Campinas, ali próximo da PUC, né, da PUC Campinas. Lá fiquei 8 anos, os 8 anos
em preparação e não fechado, né? Mas fazendo a faculdade dentro da própria faculdade, no seminário na Casa Maior, com meninos de várias idades, assim como eu, sendo preparados para essa dimensão do cuidado, né? E aos finais de semana ia para uma paróquia, em determinado lugar, para ir aprendendo essa dinâmica de ser aquele que está à frente, conduzindo o povo. Depois dos 8 anos, fui ordenado diácono e fui enviado à paróquia de Santa Rita de Cássia, na cidade de Caieiras. Lá fiquei 6 meses, ordenei padre, o meu diaconato foi lá. Depois, quando ordenado padre, vim para Bom Jesus dos Perdões. Fiquei 6 meses e de lá, então, fui enviado para cá, onde estou já. Vou fazer 4 anos agora, no dia 12 de janeiro, se Deus quiser. Então foi um pouco dessa trajetória. Na caminhada, na minha infância, então, né, eu passei por essa situação de ferida e machucadura que me despertou a não fazer do mesmo jeito, mas de mudar essa estratégia. E Deus me ajudou nessa dinâmica e fiz todo esse tempo de preparação e agora estou aqui exercendo tudo aquilo que aprendi um pouco. O povo nazariano é um povo muito bom, né? É o povo do cafezinho, é o povo do senta aqui, vamos conversar. Eu vim de uma realidade muito agitada, que é de São Paulo, né? Franco da Rocha é quase São Paulo já, né? E vim para Nazaré foi desacelerar. Esse desacelerar gostoso que faz a gente sentar, ouvir a história, conversar, tomar um café, comer alguma coisa, né? Então, foi isso que eu entendi do povo, que o povo precisava dessa oportunidade, de sentar, conversar, partilhar um pouco. E eu me senti extremamente acolhido nisso, né? Porque ao mesmo tempo que o povo aqui é acolhedor, ele olha, ele observa, ele presta atenção, né? Se aqui eu posso confiar. E na medida que ele confia, então ele abre a porta, ele deixa a gente entrar, ele cuida da gente. E foi assim, né? Foi assim um pouquinho. Eu vi que o povo foi fazendo esse movimento mesmo, né? De acolhida, não só a mim, mas as propostas da paróquia. Eles foram acolhendo e foram abraçando e foi recomeçando tudo outra vez. Quais características me fazem perceber que esse lugar é um lugar de pouso? Primeiro, é uma cidade extremamente familiar, né? É uma característica que muitas outras cidades já perderam. Nazaré é uma cidade de família, onde você sai na praça com a família e não tem problema de sair, né? Não tem, existem os desafios, existem as situações, mas é um lugar onde a família está em tudo. Está no comércio, está na praça, está na igreja, é em família, né? E é esse lugar de pouso mesmo. Esse lugar de pouso, eles acolhem mesmo, como família. Os que passam por aqui chegam cansados, dão, não, ajudam, cuidam. É assim no comércio, é assim onde tem hospedagem, onde tem um lugar de acolhida em Nazaré. Eles fazem a gente ser acolhido como família. Então eu penso sim que esse lugar tem essa característica de acolhedora mesmo, acolhedora, de dar pouso, de dar descanso. É uma cidade que proporciona descanso aos que aqui passam. Nazaré, eu sou lá do ABC, né? Então, um agito só. Aí, nessa época que a minha mãe adquiriu uma chácara aqui, quando eu cheguei aqui, a gente que é vítima da seca lá do Pernambuco, eu falei, ô mãe, você está pensando ainda, questionando se vai morar num lugar como esse? Essa beleza, né? E nisso a gente veio, ela veio primeiro, em seguida, para ela não ficar sozinha, eu vim para cá. E vim me aventurar, como empreendedor que sou, no comércio. Eu sempre fui da área empresarial em termos de comércio, né? Cheguei aqui e falei, olha que legal, tem muita coisa que a cidade precisa que eu posso oferecer, né? E claro que naquela expectativa, né? Falei, olha, você vai montar um negócio, opa, vamos embora, vamos nos estabilizar. E aí montei um ponto comercial e aí a gente veio trazer para a cidade o que a cidade não tinha, né? Seja jornais, revistas, seja fotografia, seja óculos, seja comunicação, que precisasse, eventos principalmente, né? Então vai daí que até você quebrar essa barreira, mas a gente quebrou e nisso fizemos muitas amizades. Então aquela questão do distanciamento inicial, daquele susto, depois vira um convívio muito fraterno, né? Então a gente, graças a Deus, aqui eu tenho muitos nazarianos, que eu não sou Nazaré, mas eu tenho muitos nazarianos que eu considero verdadeira família,
Verdadeira família, sim, a gente acaba sendo padrinho de outro, afilhado do outro, e no convívio, na igreja principalmente, você tem um convívio. A gente foi recebido aqui pelo padre da matriz, né? Então a gente começou a interagir dentro da igreja, então a igreja acolhe muito bem, né? E no convívio comercial aí, dentro da vida do dia a dia, você acaba, pelo jeito que a gente é, né? Eu falo pelas orelhas, né? Então, muito que bem. Então, eu quando acordo de manhã, eu vejo qual é a minha missão. A minha missão é fazer as pessoas dar o sorriso da primeira hora do dia, né? Então, é uma missão e a gente consegue esse sorriso, e nisso você consegue cativar. Usamos o serviço do carisma, né? Que é um serviço, e assim você consegue fazer uma rede de amigos. Mas se eu vim de uma cidade grande, entre aspas, para uma cidade pequena, é porque eu queria qualidade de vida. Qualidade de vida nessa questão da paz, na questão do dia a dia, de você ter aquela felicidade natural de uma cidade do interior. Isso Nazaré Paulista tem de sobra. E agora, com o tempo, há uns anos atrás, a gente fundou aqui a Associação Comercial, e a gente está nessa batalha para passar a mensagem de que nós temos que nos acolher um ao outro para caminharmos junto para o objetivo maior. O objetivo maior não é a minha empresa, o objetivo maior é as empresas em conjunto, para poder dar voz e trabalhar junto com o poder público e outras esferas, para que a gente consiga dar o melhor de nós, para que a cidade saia ganhando com isso. Então, tanto é que dentro dos cursos principais que a gente sempre passou dentro da associação comercial é como atender bem. Qual é o valor agregado disso? É realmente como você acolhe. Tem muito cliente e a maioria deles viram amigos, né? Então isso é a viabilidade de uma acolhida, e você trocar essas figurinhas que faz com que a gente fale, opa, estamos com a missão cumprida. Então eu me sinto hoje de missão cumprida, bem acolhido em Nazaré, e a gente sempre manda essa mensagem. Hoje, por exemplo, em termos de o Conselho Municipal de Turismo, a preocupação é como é que o nazareano pode aprender a acolher, dar um bom dia, receber o turista, para que esse turista venha aqui e seja cativado pela cidade, pelo atendimento da cidade, pelos produtos da cidade, e fala, olha, realmente aqui é um bom lugar para se viver ou para se passar um tempo, né? Eu sou muito grato. Somos, né? Eu e minha esposa Lucinha, a gente está aqui há 33 anos, 34 anos, por opção. Amamos essa cidade e queremos sempre mandar esse recado. Ame essa cidade, porque é um dos melhores lugares para se viver aqui. É Nazaré Paulista. Felicidade rima com liberdade. Liberdade de ir e vir, de viver de uma maneira mais tranquila, em comunhão com todos à sua volta, vivendo em comunidade, cuidando das nossas crianças e dos nossos idosos, respeitando as nossas diferenças e preservando a nossa natureza. Às vezes parece um sonho ver o pôr do sol na praça, esse chafariz, a música que começa a tocar no coreto, e saber que a gente pode sim criar uma comunidade e um mundo muito melhor, mais amoroso, mais justo, um mundo que honra a origem daqueles que precisavam estar juntos para poder crescer. E assim nasceu a cultura de Nazaré Paulista, a cultura da fé, a cultura da produção de alimento, a cultura daqueles que recebem os tropeiros e os romeiros, a cultura que hoje acolhe aqueles que vêm em busca de uma vida mais tranquila. E assim as famílias de Nazaré Paulista vão acolhendo os que vêm como eu. Como a família do Ama. Ama é o apelido que a gente dá aqui em casa para o Amauri. A família do Amauri, com a Ana, com a Jamília e a Carol, nos acolheram e nos apresentaram uma família maior, a família de Nazaré Paulista. Obrigado a Cleusa, ao Vando, a Dai, ao Toninho, ao Thiago, ao Alex, ao Renato e ao Gabriel, ao Ivan, ao Alê, a Tati, a Nice e a Jéssica, ao Morredini, ao Marcos, ao Nelson, ao Rodrigo, ao Silvio, ao Bruno, a Solange, ao Aldizete, ao Renê, a Raquima, a Dani, a Roy, ao pessoal do Conselho de Cultura, ao Manuel e a Paula do Renata, ao Nenê,
ao Luciano, a Marilda e o Gilmar, ao seu Hélio, ao Val, ao Sérgio, ao Mário, a Benedita, a Cristiane, a Márcia, ao João, ao Paulo, ao Roberto, ao Christian,